Oi pessoal, chegamos agora a mais um vídeo, né, para o nosso blog. E o termo agora, o assunto que nós vamos tratar é o uso do senão. Senão junto e senão separado, né? Então vamos lá. Essas duas expressões, elas são muito parecidas e alguns concursandos, eles se confundem. Então, quando é que a gente vai usar uma e quando que a gente vai usar a outra? Elas possuem o mesmo sentido, dependendo da frase que eu for usar? Em uma frase eu vou poder usar a mesma? Então, agora vamos perceber as diferenças. A primeira delas é básica, mas não é percebida como se deve. O senão é uma palavra só. E o se não separado são duas. Então, o senão possui uma única função gramatical. Já o senão é a junção de dois termos com funções diferentes. Então, essa é a primeira diferença que a gente tem que entender sobre essas palavrinhas, esses termos, né? Que eles são diferentes. Então, vamos anotar aí. Senão junto é uma palavra só. Senão são duas, então os dois termos assumem funções diferentes. Senão junto é uma conjunção adversativa. Ela vai servir para ligar duas frases em que uma se opõe à outra. Quer dizer, do contrário, de outro modo, mas. Também pode ser mais raramente usado mais do que e, a não ser. Aliás, pode ser substituído por essas expressões a qualquer tempo. E o senão separado é feito de si, uma conjunção também, mas condicional, que vai indicar uma condição, que implica uma relação de hipótese entre as frases, e de não, o mais famoso advérbio de negação do mundo. Logo, se não é uma relação em que se considera a hipótese negativa de uma afirmação anterior. Há um caso, e este ele é infelizmente muito comum, em que se pode usar tanto se não quanto se não. Mas eu acredito que pela ambiguidade que pode surgir na resposta, ele não é muito bem visto nos concursos. Então, e quando usamos se não junto, no sentido de do contrário, estamos levantando uma hipótese ao mesmo tempo. Então, olha aqui o exemplo. Se o vírus da gripe suína se unir ao vírus da gripe comum, pode tornar-se mais agressivo ao ser humano. Senão, ou, se não, pode até mesmo extinguir. Nesse caso aqui, o uso do senão junto, ele enfatiza a extinção do vírus. E o senão separado, ele vai enfatizar a possível união entre dois tipos de vírus de gripe. E demais aos outros casos que se resolvem buscando perceber a função dos termos, senão junto ou do senão separado, o significado da frase. E se oposição, a gente vai usar o senão. Se for uma hipótese, a gente vai usar o senão separado e oposição, o senão junto. Então vamos tomar nota. Se for um caso de oposição, vamos usar o senão junto. Agora, se for o caso de uma hipótese, senão separado, ok? Vamos resumir agora tudo o que eu falei. Então, o senão junto, eu vou usar ele quando eu for falar de contrário ou de outro modo, vou poder substituir. Luta, senão estás perdido. Né? Então aqui é o mais sim. Não era ouro nem prata, senão ferro. Então aqui, ó, eu vou poder usar o exceto, salvo de e a não se. A não ser, senão ninguém, senão os irmãos Correia compareceram à cerimônia. Então aqui está indicando defeito, uma falha. Não encontrei um senão na sua prova. E usa-se o senão separado
em frases que indicam condição, alternativa, incerteza, dúvida. Exemplos: se não for possível, me avise. A condição: havia 2 jogadores, se não 3. Uma incerteza. Bom, essa foi a outra parte, o uso do se não. Espero que tenha gostado. E vamos agora para as atividades. Obrigada pela atenção.